Vamos orar. Pai, obrigado por esta hora em que nós podemos, junto com outros irmãos, prestarmos um culto de louvor ao Teu nome. E agora, quando nós vamos meditar na Sua palavra, que o Senhor possa ofender, Senhor, os nossos corações e também nos alertar e nos consolar, Senhor. Que não sejamos desafiados pela palavra de homens, por interpretações humanas, mas sim pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Se confessares e creres. Irmãos, só no título aí você já vê que aí tem um condicional. Se confessares e creres. Romanos 10, de 4 a 21. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com o povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Irmãos, às vezes as pessoas perguntam assim, bom, de manhã nós sempre fazemos a sequência de um livro, né? Nós estamos fazendo agora 2 Reis. E às vezes as pessoas perguntam assim, de onde que surgem os temas das mensagens que não são sequência de um livro, né? Então, surge assim, às vezes eu estou conversando com uma pessoa, e dessa conversa surge algum assunto, e daí aí eu preciso falar nesse assunto. Alguma coisa que eu vejo, alguma coisa que eu ouço, alguma coisa que eu leio. Então, é sempre originária de alguma coisa que aconteceu naquela semana. E essa semana, acho que foi segunda-feira, eu estava dormindo, ouvindo algumas coisas, dormindo, ouvindo. Vocês perguntam para a Lenice, ela vai falar que é verdade. E de repente, estava sendo entrevistado um pastor muito conhecido aí, meio popstar. E
naquela hora eu estava dormindo, mas eu despertei. A heresia foi tão grande que eu despertei. Ele falou assim: até aquele que foi salvo sem conhecer a Jesus, foi salvo por Jesus. Então quer dizer, que todos aqueles que vão ser salvos, serão salvos por Jesus. Até aqueles que não conhecem a Jesus. Ele afirmou isso. Irmãos, não é bonito? Não é espiritual? Não é piedoso? As piores e mais perigosas heresias são aquelas que vêm travestidas de piedade e amor. São as piores. Porque elas se confortam no nosso coração. Elas estão de acordo com o que a maioria das pessoas pensam a respeito de Deus. Um Deus amoroso, um Deus bondoso. Então não é legal você falar que todas as pessoas, até as pessoas que serão salvas sem conhecer a Cristo, elas serão salvas com Cristo, por Cristo? Não dá uma esperança para todo mundo? Irmãos, quando as pessoas fazem algumas perguntas para nós a respeito das Escrituras, nós não somos chamados a dar a nossa opinião e nem aquilo que nós gostaríamos. É igual você vai no médico. O médico, quando você faz uma pergunta para ele, ou ele vai examinar um exame, né? Ele talvez gostaria de falar outra coisa para você. Mas ele precisa ser honesto. Ele precisa passar para você aquilo que o exame está revelando. E quando a gente vai falar a respeito das coisas espirituais, de Deus, do Evangelho, da nossa relação com Deus, do nosso destino eterno, nós também precisamos falar aquilo que Deus fala. Por isso que os profetas repetiam isso, né? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E daí o que acontecia com eles? Perdiam o pescoço. Porque eles levavam essa mensagem. Assim diz o Senhor. Então, é lógico que eu gostaria que fosse a mesma coisa. Que até aqueles que são salvos sem conhecer a Jesus, são salvos por Jesus. Ou então aquela outra, assim, olha, que Cristo morreu por todos, portanto todos serão salvos. Eu gostaria que, dentro da minha limitação humana, e do meu modo humano de ser amoroso, eu gostaria que isso fosse verdade. Mas não é o que diz as Escrituras. Então, quando nós somos chamados a responder algo, nós devemos repetir aquela mesma frase que os profetas diziam. Assim diz o Senhor. Em Jonas 2,9, ele fala assim, ele declara isso. Ao Senhor pertence a salvação. A salvação pertence a Deus. Tudo que se refere à salvação pertence a Deus. O homem não tem participação. O homem é objeto da salvação. Ok? Então, a salvação pertence ao Senhor, portanto, é Ele quem determina quem será salvo. Então, antes dos tempos eternos, o Senhor escreveu num livro chamado Livro da Vida o nome de todas as pessoas que seriam salvas. É Ele quem determina isso. Voltando só, nós não sabemos. Nós não sabemos. Ele não deixou esse livro aberto, esse livro está fechado e só vai ser aberto no último dia. Então, é por isso que nós não julgamos aquele que é eleito e aquele que não é eleito. Aquele que é escolhido e aquele que não é. Nós anunciamos o Evangelho para todas as pessoas. Mas é Ele quem determina. Ele também determina por quem e como serão salvos. Então, Ele, no plano de salvação,
no tempo oportuno, Ele mandou Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressurgiu para que também nós recebêssemos vida com Ele. Foi Ele que determinou essas coisas, que é chamado aí, todo mundo conhece, né, o plano de salvação. Esse é o plano de salvação. O Senhor, o Pai, enviou o Filho para buscar os perdidos. Ele também determinou qual o meio que essas pessoas seriam salvas. Eles são salvos por Cristo, mas tem um meio que essas pessoas seriam salvas. E como serão chamados? Então, as pessoas, elas são salvas por Cristo, por um determinado meio, que nós vamos falar hoje, e como e quando elas seriam chamadas. Todas essas coisas foram determinadas por Deus. Quando e através de quem essas pessoas seriam chamadas. Então, o objetivo principal desta mensagem é aprendermos que somos salvos somente por Cristo, mediante confessar e crer. Então, nós vamos desdizer aquilo que foi dito lá por aquele pregador que eu ouvi lá durante a madrugada. A salvação é por Cristo, se confessarmos e crermos. E o capítulo 10 do livro de Romanos fala muito a esse respeito, fala diretamente disso. Irmãos, lembrando que Romanos foi escrito para a igreja de Roma, Paulo estava indo para Jerusalém levar oferta para os pobres de lá, e ele almejava ir para Roma, e de Roma ele desejava ser enviado para a Espanha, porque na Espanha ainda não havia quem estava anunciando o Evangelho. Então Paulo desejava ser enviado para a Espanha, para ali ele anunciar a Cristo. Irmãos, se a pessoa pode ser alcançada por Cristo, sem que Cristo seja anunciado, ele não teria deixado aquele e depois fazer discípulos de todas as nações? Ele não deixaria ordem para que nós pregássemos o Evangelho? Para que nós vamos pregar o Evangelho? Para que nós vamos gastar tempo e recursos para pregarmos o Evangelho, se Cristo pode atingir as pessoas sem a pregação do Evangelho? E Paulo, ele está falando contra isso. Está falando contra isso. Que há necessidade de se pregar. Então, quando ele está falando aqui no capítulo 10, ele está preparando aqueles irmãos para que aqueles irmãos enviem ele para a Espanha. Porque era necessário que ele fosse para a Espanha para anunciar o Evangelho lá. E aqui, no versículo 4 do capítulo 10 de Romanos, ele fala assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Nos 3 primeiros versículos, ele falou assim, olha, ele estava falando a respeito dos judeus, e ele falava que o desejo dele e a oração dele era para a salvação dos judeus. E que ele testemunhava de que eles tinham zelo por Deus. Só que daí ele fala assim, porém, sem sabedoria, porque desconhecendo a justiça de Deus, quiseram impor a sua própria justiça. Ok? Então, embora Paulo desejasse a salvação de todos os judeus, e ele via que eles eram religiosos e que eles eram piedosos, mas eles quiseram estabelecer a sua própria justiça, desprezando a justiça que vinha de Deus. E daí ele fala aqui no 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então a pessoa só é justificada por Cristo,
mediante a fé. Então, ele já está contradizendo aqueles que achavam que eles poderiam ser justificados pelas suas próprias obras, dizendo não, porque o fim da lei, o fim dos mandamentos é levar a pessoa a Cristo. Não é assim que acontece, irmãos? Nós vemos a lei de Deus, nós enxergamos a nossa incapacidade de cumprir a lei de Deus, então nós nos refugiamos em Cristo. Nós nos direcionamos a Cristo, que é o único em quem nós podemos nos refugiar. Então, a finalidade da lei é apontar para Cristo, é nos levar a Cristo, é nos refugiarmos em Cristo. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Irmãos, ele está sendo irônico aqui. Ele está sendo irônico. Por que ele está sendo irônico? Porque nenhum homem é capaz de cumprir a lei. Porque se um homem, durante toda a história, fosse capaz de cumprir a lei, estaria desdizendo o próprio Evangelho, que diz que não há um justo, nenhum sequer. Então, por isso que ele está sendo irônico. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar justiça decorrente da lei, viverá por ela. Algum homem é capaz de praticar a justiça decorrente da lei? Não. Consequentemente, ele não vai viver por ela. Mas o que ele está querendo dizer? Que se um homem quiser ser justificado através da lei, vai ter que cumprir a lei durante toda a sua vida. Você já conversou com alguém e você faz essa afirmação de que se a pessoa quiser agradar a Deus através do seu comportamento, através das suas obras, ela tem que ser perfeita? E daí a pessoa retruca assim, mas pelo menos tentar, pelo menos eu tento. Aonde que está nas Escrituras que alguém vai ser salvo porque tentou cumprir a lei? Porque tentou ser justo? Porque tentou cumprir todos os mandamentos? Não existe. Pelo contrário, quando Deus deu a lei, Ele falou assim, maldito aquele que não cumprir tudo que está determinado na lei. Tudo. Por isso que é impossível. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Aqui são 3 versículos na sequência, que eles têm um sentido, né? Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes ao teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. É meio complicado, né, a primeira leitura disso. Subir ao céu, descer ao abismo. O que Paulo está declarando aqui é que a fé está perto de nós e está acessível a todos. Que nós não precisamos fazer malabarismos para chegarmos à fé. Nós não precisamos ir no alto. Nós não precisamos ir lá onde o Senhor habita, onde o Senhor está entronizado. A palavra está no nosso meio. Nós não precisamos descer à sepultura novamente, onde Cristo foi sepultado, para trazê-lo de volta. A palavra está perto de nós. A palavra está no nosso meio. Por que Jesus fala assim, o reino dos céus é das crianças? Uma das razões é essa. Não precisa de grandes malabarismos, de grandes pensamentos. Nós éramos escravos do pecado e Cristo nos libertou. Nós tínhamos uma dívida impagável diante de Deus e Cristo pagou a nossa dívida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida nova. Nós éramos inimigos de Deus e Ele aplacou a ira do Pai, fazendo com que nós nos tornássemos amigos de Deus.
Ele pagou a nossa dívida. Qualquer criança entende. Quando você dá um presente para ela, ela dá um sorriso e já vai rasgando o papel e abrindo. Ela não pergunta quanto é. Você já viu uma criança receber um presente e ela perguntar quanto é? Não. Então, quando nós recebemos a dádiva da salvação, não tem contrapartida. Porque se houver contrapartida, passa a ser salário, passa a ser merecimento. E nós recebemos a fé, nós recebemos a salvação pela graça de Deus. Foi pela graça de Deus. Se com a tua... Olha, irmãos, esse versículo é um versículo muito conhecido. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a condição para que nós sejamos salvos. Crer no coração e confessar com a boca. É uma condição sine qua non. Uma condição sem a qual ninguém será salvo. Irmãos, quando a gente fala essas coisas, muitas pessoas, elas começam a pensar, e meu pai? E meu avô? E meu bisavô? E a minha tia? E a minha sogra? Pessoas que já partiram. Irmãos, aqueles que partiram pertencem ao Senhor. Nós precisamos nos preocupar com os vivos. Nós precisamos nos preocupar conosco. Aqueles que partiram estão nas mãos do Senhor. Eles pertencem ao Senhor. Então nós olhamos para frente. Nós olhamos para as pessoas que fazem parte do nosso relacionamento. E até aquelas que não fazem, mas com aquelas que estão vivas ainda. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça que vem através da fé e não através de obras. Quando nós cremos, a justiça de Cristo, ela é imputada a nós. Nós recebemos com a fé a justiça que é de Cristo. Os méritos de Cristo são atribuídos a nós através da fé. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Por isso que Pedro vai falar assim: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Isso aqui. Então, o que Pedro escreve está de acordo com isso que Paulo está falando aqui. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós somos salvos por Cristo. E é essa confissão que deve estar nos nossos lábios. Quando as pessoas nos pedirem uma resposta. Por que nós somos salvos? Nós somos salvos porque Cristo nos salvou. Essa é a fé que deve estar em seu coração, porque Ele morreu por nós e Ele ressuscitou por nós. Porquanto, a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. O que é confundir? É uma coisa que não está clara, que está fora de foco, que não se tem certeza. Então ele está falando que aquele que crê, de forma nenhuma vai ser confundido. Quando se fizer a chamada, como é que diz o hino? Lá estarei.
Os novos não conhecem esse hino, né? Mas nós que somos das antigas, a gente conhece esse hino, né? Quando você fizer a chamada, lá estarei. Porque nós não seremos confundidos. Amém, irmãos? Esses dias uma pessoa entrou aí na internet e reclamou que o pregador está pregando e ninguém fala amém, ninguém fala aleluia, ninguém fala glória a Deus. Pois não há distinção entre judeu e grego. Irmãos, ele está falando aqui do judeu e do grego só? Não. Esse grego aqui é uma referência a todo mundo que não é judeu. É como se ele tivesse falado judeu e gentio. Então ele está falando assim, não há diferença, não há distinção entre judeu e grego. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E entre esses que invocam, há judeus e não judeus. Então por que a palavra de Deus diz que em Deus não faz distinção de pessoas? Porque quando, lá no início da mensagem, eu falei que Deus determina aqueles que serão salvos, não falei? E quando Deus determinou aqueles que seriam salvos, Ele incluiu homens e mulheres, brancos, negros, vermelhos e amarelos, poderosos e não poderosos, ricos e pobres, sábios e não sábios, e pessoas de todas as tribos, línguas, raças e nações. É isso que significa que Deus não faz distinção entre as pessoas, porque entre os escolhidos há pessoas de todos os tipos. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, daí ele repete, por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Percebe, irmãos, a vinculação que existe entre a salvação e a confissão? Que sem confissão não há salvação? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Irmãos, será que aquele pregador que fez aquela afirmação, ele conhece esse texto? Que sem a confissão não há salvação. Sem invocação não há salvação. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Lembra que eu falei qual que era a intenção de Paulo quando ele escreveu essa carta? Ele queria ser enviado para Espanha. Então ele está falando assim, como é que os espanhóis vão ouvir o Evangelho se não há quem pregue? E como é que alguém vai pregar se essa pessoa não for enviada? Daí ele fala, eis-me aqui. E daí ele fala assim, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas novas. É no sentido espiritual aqui. Ele está repetindo aqui essa palavra de que não existe uma tarefa mais sublime que o homem pode fazer do que anunciar as boas novas. É a missão mais gloriosa que alguém pode fazer, é anunciar as boas novas do Evangelho. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Então, você percebe que o fato de alguém pregar não vai significar que automaticamente as pessoas que vão ouvir vão obedecer o Evangelho, vão receber o Evangelho. Aí nós estamos passando por uma outra etapa. Uma coisa
É ir anunciar. E outra coisa diferente é que as pessoas vão receber o Evangelho. Ele fala assim, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Quer dizer, Isaías, aqui vocês podem, um texto bem paralelo, para vocês entenderem um pouco também, um pouquinho mais disso aqui, é vocês lerem a comissão de Isaías, lá em Isaías capítulo 6. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E daí Isaías fala assim, então disse eu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E qual era a missão de Isaías? Anunciar a palavra de Deus, mas Deus avisou ele que o coração do povo ia ser endurecido, os seus olhos cegados, para que eles não recebessem o Evangelho. Mas qual que era a missão de Isaías? Anunciar. E daí Isaías fala, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? É uma pergunta retórica, porque ele vai responder, ninguém. Ninguém deu crédito à nossa pregação. E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Irmãos, muitas vezes as pessoas reclamam que não têm fé, que não têm esperança, mas elas não ouvem pregação. Elas ouvem coisas contrárias à pregação, coisas que só traz desesperança. E Deus vinculou o aumento da nossa fé, ou o recebimento da fé, através da pregação. É no ouvir a palavra de Deus que a nossa fé é fortalecida. Isso não é somente para os incrédulos, mas é para nós também. Aqueles que conhecemos o Evangelho. A fé vem pelo ouvir. Aquele que ouve pouco, vai ter pouca fé. Aquele que ouve muito, vai ter muita fé. A nossa fé é fortalecida pela pregação do Evangelho. Irmãos, há um mistério na pregação. Há um mistério. Há um mistério na reunião da igreja. As coisas que acontecem quando a igreja está reunida, ela não acontece quando nós estamos pregando individualmente. Eu não estou falando que a gente não deve pregar individualmente, não é isso. Deus atua na pregação individual. Mas a ação de Deus é sobrenatural quando a igreja está reunida. E há a pregação da palavra de Deus. Por isso que ele fala lá, né? Recentemente nós falamos lá, Efésios capítulo 4, porque ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para o quê? Para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja. Então, isso não é uma coisa que vem do nosso pensamento. Quando a igreja está reunida e a palavra está sendo ensinada, a palavra está sendo pregada, há um mistério nisso. Não! Há um mistério, porque nós não sabemos o porquê, mas é assim que Deus fez. E como a reunião é negligenciada? E como a reunião em igreja é negligenciada nos dias de hoje? Então, daí a pessoa fica em casa ouvindo fantástico, ela vai querer ter a fé dela fortalecida? Ou será que ela vai ter a fé diminuída? Ela vai ter a fé dela diminuída. Porque o que ela vai ouvir lá são coisas contrárias à palavra de Deus. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Agora embaralhou a minha cabeça aqui, né? Porque vê só, ele está falando que, como que eles vão ouvir se não há quem pregue? E como que vai pregar
se não for enviado? E agora ele fala, não, mas a voz dele já se faz ouvir em toda a terra. O que significa isso? Irmãos, há dois tipos de revelação de Deus. Há uma revelação universal e é uma revelação específica. Essa revelação universal é aquilo que ele vai dizer lá no capítulo 1 também, que Deus criou todas as coisas, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua santidade, claramente se podem ver através das coisas que foram criadas. E é por isso que todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. Então, até aqueles que nunca ouviram falar a respeito de Cristo, a respeito de Deus, eles são indesculpáveis. Por quê? Porque através das coisas que foram criadas, eles poderiam fazer a seguinte exclamação: há um Criador! Há alguém que criou todas essas coisas. E quem criou todas essas coisas, Ele é poderoso. Ele é santo, Ele é perfeito. Mas o que acontece? O que aconteceu com os homens? Eles viram as coisas que foram criadas e se maravilharam com as coisas que foram criadas, e ao invés deles louvarem o Criador, eles começaram a louvar as criaturas. Por isso que você vai nessas culturas, em muitas culturas, eles estão adorando a vaca, o porco, a serpente, o sol, a lua, o trovão, a chuva, homens, a si mesmos. Então, quando nós adoramos a nós mesmos, nós estamos louvando a criatura e não ao Criador. E esse é o retrato do mundo. Essa é a realidade do mundo. Você não vai chegar em nenhuma comunidade, nenhuma tribo desconhecida do mundo, e você vai chegar lá, Deus vai ser adorado. Isso não acontece, nunca aconteceu e jamais vai acontecer. Qualquer lugar que você chegar e tiver pessoas lá, e essas pessoas nunca foram alcançadas pelo Evangelho, você não vai encontrar essas pessoas adorando ao Criador. Você vai encontrar essas culturas adorando as coisas que foram criadas. E com o mesmo tipo de pecado que nós temos. O ódio, a soberba, o orgulho, práticas sexuais imorais, assassinatos, roubos, inveja, ciúmes, as mesmas coisas, numa outra dimensão, por causa de outras razões, mas o mesmo sentimento, porque nós temos o mesmo pai, e quando o nosso pai caiu, Adão, toda a raça humana caiu junto. Pergunto mais, porventura, não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Então, Israel foi privilegiado porque eles receberam a lei, receberam a mensagem de Deus através dos profetas, dizendo que seria enviado um Messias. E eles aguardavam esse Messias. E quando o Messias chegou, eles não receberam o Messias. Porque eles queriam um Messias de acordo com suas próprias cobiças, e não aquele que Deus enviou. É mais ou menos o que acontece nos nossos dias também. Deus quer um Deus e um Cristo segundo as suas próprias paixões. Quando você apresenta o Deus verdadeiro para elas, elas falam assim: esse Deus eu não quero. Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com o povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Porque o judeu, eles se achavam o povo escolhido de Deus.
Nós somos o povo escolhido de Deus. Nós somos descendência de Abraão. E Jesus fala assim: vocês não sabem que de uma pedra eu posso suscitar descendência de Abraão? E depois o próprio Paulo vai falar que o verdadeiro israelita, não aquele que tem o sangue de Abraão, mas aquele que comunga da mesma fé de Abraão. Então, o Israel aguardava a chegada do Messias. Eles conheciam as promessas. Mas o que Paulo está falando aqui? Eu vos porei em ciúmes com o povo que não é nação de Deus. Com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Quer dizer, com pessoas que nunca ouviram falar que o Messias seria enviado. Que não conheciam nada a respeito da lei. Que não conheciam nada a respeito de Deus. Que Cristo seria achado por pessoas que não estavam buscando. Que não estavam procurando. E Isaías, a mais, se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Quer dizer, aqueles que estavam esperando, aqueles que estavam procurando, a eles não foi revelado. E aqueles que nada sabiam, aqueles que não estavam procurando, aqueles que não conheciam nada, para eles foi revelado. Quanto a Israel, porém diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. E de novo, irmãos, ele voltou a falar aqui que o evangelho, que a fé, que a salvação está acessível a todas as pessoas. E isso não contradiz em nada aquilo que nós já falamos, que somente os eleitos serão alcançados. Não contradiz em nada. Porque o chamado universal é para todos os homens. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quais são as conclusões desse texto? Primeira, que a finalidade da lei é levar a Cristo. Então, quando nós ouvimos os mandamentos de Deus, não é para que nós corramos e falemos assim: eu vou cumprir isso. Eu vou amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu não vou usar o nome de Deus em vão. Eu vou guardar o sábado. Eu não vou matar. Eu não vou mentir. Eu não vou cobiçar. Eu não vou adulterar. Não é para isso. Você tem que olhar para a lei e falar assim: eu não consigo cumprir isso. E você correr para Cristo, aquele que cumpriu todas as coisas. E daí, quando nós vamos a Cristo, Ele nos habilita a cumprirmos a lei. Não mais para sermos justificados, mas porque nós somos justificados. Como uma resposta. Quem quiser se justificar pela lei, deverá cumpri-la integralmente, sem nenhuma falha. Então, ainda que daqui para frente você conseguisse cumprir toda a lei, que é impossível, mas vamos dizer que fosse possível, daqui para frente, você dizer assim: não, de hoje em diante, eu vou cumprir toda a lei. Mas e teu passado? Eu sei o que você fez no verão passado. Já descumpriu. Já está devedor. Eu vou falar de novo. Quando a gente vai buscar o bebê na maternidade, não é um anjinho que nós vamos buscar. Embora ele se pareça muito com um anjinho. Mas nós estamos buscando uma criança caída, separada de Deus. Por isso que ele já vem fazendo pirraça. Vocês riem, mas vocês sabem que é verdade isso. Então, a criança, ela já nasce debaixo do pecado.
do pecado de Adão e com os seus próprios pecados que ela vai cometer assim que ela tiver razão, tiver o juízo. O caminho da salvação não é difícil e remoto. Você não precisa ir para o céu. Você não precisa descer à sepultura. Porém, está perto e é fácil e é acessível. Cristo pode ser sempre achado pela fé e de igual modo o Evangelho. Eis que estou à porta e bato. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então, Cristo pode ser sempre achado pela fé e de igual modo o Evangelho. Não há, coloquei aí em letra maiúscula, não há outro meio de salvação a não ser crer e confessar a Cristo. Nós estamos falando aí do meio de salvação. Através do que nós somos salvos? É Cristo quem nos salva. Mas o meio é crer e confessar. A salvação é uma questão de confiança pessoal num Salvador vivo e que se evidenciará por uma confissão sincera. Então, é a fé e após a fé, a confissão. Irmãos, alguém encontra uma grande notícia, uma grande nova, e ele consegue ficar quieto. Qualquer novidade que as pessoas ficam sabendo, ela vai lá no WhatsApp e dispara aquela notícia, mesmo que a notícia é ruim. Quanto mais quando a notícia é boa. Então o que ele está falando? Que é impossível uma pessoa que tem uma fé verdadeira se calar diante disso. A mulher samaritana, quando ela conheceu a Cristo, quando Cristo se revelou a ela, o que ela fez? Ela foi em disparada anunciar na sua cidade que ela tinha conhecido o Messias prometido. Os atos de crer e testemunhar se completam. Uma coisa está vinculada à outra. Crer e testemunhar de Cristo. A salvação é oferecida universalmente. Então, o oferecimento da salvação, ele é universal. Eu já falei aqui, vem de todos. Embora somente os eleitos a alcançarão. Por que isso, irmãos? Porque o homem, ele está morto em seus delitos e pecados. O homem, ele odeia a Deus. O homem, ele está cego. O homem está em inimizade com Deus. O homem natural, ele é inimigo de Deus. É por isso que você fala de uma boa nova para o seu amigo de trabalho, ele vai zombar de você. Se você insistir, ele vai te odiar. Mas você está querendo o mal dele? Você está oferecendo o que pode ser de mais valioso para ele. E ele vai te odiar. Por quê? Porque para que o homem receba a Cristo e ao Evangelho, precisa de uma ação sobrenatural de Deus, dando vida nova, mudando o coração daquele homem. Para que a pessoa creia e invoque, há necessidade de ouvirem sobre Cristo. Você almeja a salvação de alguém? Você almeja? É através da palavra de Deus que ele vai chegar à fé. Não tem outra maneira. Para ouvirem, há necessidade de que alguém anuncie. Para que alguém ouça, alguém precisa falar.
para que anunciem, precisa ser enviado. Então, se nós queremos levar o Evangelho para locais onde o Evangelho não está sendo anunciado, nós precisamos enviar essas pessoas. É por isso que a missão da igreja é uma ação missionária também, de enviar missionários para pregar a Cristo, para pregar o Evangelho, para levar as boas novas. O resultado disso depende de Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Não é isso que diz a palavra? Agora, o que não é... O que significa não voltar vazia? É que Deus envia a sua palavra com a finalidade de obter um resultado. E esse resultado vai ser alcançado. E qual é o resultado que Deus envia? De fé e de incredulidade. Então a palavra é a mesma, mas quando a palavra ela é acompanhada com o Espírito Santo, as pessoas recebem a nova vida, têm seus corações modificados e elas recebem o Evangelho. Mas muitas vezes, a palavra ela é enviada, mas ela não é enviada com a força do Espírito Santo, porque o Senhor não quer que aqueles corações sejam modificados. Por quê? Não há explicação. Eu não sei, mas é o que diz a palavra de Deus. E como eu disse para vocês, quando a gente está pregando, quando a gente está ensinando, quando a gente está respondendo alguma coisa, nós não falamos aquilo que nós desejamos, aquilo que nós ansiamos, ou aquilo que nós achamos, mas aquilo que está na palavra de Deus. E entre aspas, infelizmente, dentro da nossa visão, dentro da nossa natureza pecaminosa, é assim. O resultado depende de Deus. Ninguém pode alegar ignorância, pois a todos Deus se revela. Então ninguém vai chegar diante de Deus e vai falar assim, não me falaram de Cristo. Tem aquele hino lá, não é, irmão? Não me falaram. Aquele hino lá é... Chega lá, você tem cantor cristão? Chega lá e rasga aquela folha ou risca ela assim. Ninguém vai falar assim, não me falaram de Cristo. Ó, você já deve conhecer esse salmo, Salmo 19, de 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Glória a Deus! É por isso que Paulo, de novo, lá no capítulo 1, ele vai falar assim, é por isso que os homens são indesculpáveis. E é por isso que lá em Malaquias, capítulo 1, quando Deus está reclamando do povo de Israel, ele vai falar assim, vocês não me adoram, vocês não me amam, mas o meu nome é exaltado em toda a terra. Por quê? Através das coisas que ele criou. Então, quando nasce o dia, um dia que faz declaração a outro dia, uma noite que faz declaração a outra noite, o nome de Deus está sendo glorificado através das coisas que foram criadas. Então, o que você pode fazer para concluir isso daqui? Você pode orar. Então, para que as pessoas cheguem à fé, elas precisam da pregação. E essa pregação tem que vir acompanhada da força do Espírito Santo. Então você pode orar para que aquela pessoa que você está querendo que chegue a Cristo, para que o Espírito Santo trabalhe na vida dela. Senhor, salve essa pessoa, salve essa pessoa, salve essa pessoa. Começar a orar desde cedo pelos seus filhos. Senhor, salve, 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 orar. No primeiro versículo deste capítulo que nós estamos estudando hoje,
Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica, quer dizer, a minha oração, mais do que uma oração, uma súplica a Deus, a favor deles, são para que eles sejam salvos. Irmãos, Paulo era perseguido pelos judeus. Os judeus queriam matar a Paulo. Eles o apedrejaram. Eles o açoitaram. Eles queriam condená-lo e matá-lo com apedrejamento. E o que Paulo fala? Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Quer dizer, Paulo orava em favor daqueles homens que o odiavam para que eles fossem salvos. 2 Timóteo 2, de 1 a 4, antes de tudo, antes de você anunciar, antes de você proclamar, antes de tudo, pois exorto que se use de prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos quem? Todos aqueles que ele escolheu. Homens, mulheres, judeus e gregos, brancos e negros, e assim por diante. Você pode contribuir, os homens precisam ser enviados, e para que eles sejam enviados, a necessidade deles serem sustentados. Então, irmãos, como é bom nós estarmos na segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira trabalhando para gerar recursos, e nós sabemos que através daqueles recursos que Deus está nos dando, nós estamos ajudando o Evangelho a ser anunciado em muitos lugares da terra. Esses dias, irmãos, eu estava ouvindo uma live de uma moça que ela se converteu, ela conheceu o Evangelho, e ela estava frequentando uma igreja evangélica lá na França, em Paris. E quando ela começou a falar aquilo, e pelas características que ela deu, eu achei que ela estava frequentando a igreja lá do nosso missionário Davi Homer. Daí eu peguei e mandei um WhatsApp para o Davi. Davi, tem uma pessoa frequentando a sua igreja assim, assim, assim? Ele falou, sim! Irmãos, que alegria deu no coração. Aquela moça sendo alcançada lá na França pelo Evangelho e frequentando uma igreja que em parte ela é sustentada com as ofertas da nossa igreja. Não é maravilhoso isso? Então, essa é uma parte que nós podemos fazer. Nós podemos orar, nós podemos contribuir, nós podemos nos preparar, estando sempre prontos, preparados. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos saber essas coisas. Nós precisamos ter conhecimento do Evangelho. Isso precisa estar na ponta da nossa língua. Nós precisamos, o que nós podemos fazer? Nós precisamos testemunhar de Cristo. Falar de Cristo. Então, de novo, testemunhar é falar, é pregar. Não é você ser quadradinho. Eu não faço isso, não faço aquilo, portanto eu estou testemunhando de Cristo. Não! Tem pessoas que não testemunham de Cristo e têm uma vida mais bonita do que a tua. Mais certinha do que a sua. É lógico, de novo, irmãos, de novo. A gente repete. Você precisa ter um comportamento, uma vida de acordo com aquilo que você prega. Óbvio que é isso. Mas em nenhum lugar das Escrituras está dizendo que as pessoas serão alcançadas pelo Evangelho porque você tem uma vida bonita. Está aqui. Elas não serão alcançadas pela pregação. Então, nós podemos testemunhar de Cristo pessoalmente, falar lá para o colega de trabalho, para o vizinho, para o parente, para o familiar.
E hoje pela internet. As pessoas não evangelizavam por cartas? Quantas cartas nós temos na Bíblia? Paulo evangelizando através de cartas? E por que você não pode usar suas redes sociais? Irmãos, é lamentável que às vezes a gente entra na página de algumas pessoas que se dizem evangélicas, se dizem crentes, no Instagram, no Facebook, e você não consegue identificar que ela é uma pessoa de Cristo. Não consegue. Às vezes, até o contrário. Às vezes você olha e fala, não, essa pessoa aqui não é crente. Nós podemos fazer isso. Irmãos, todas as semanas, nós mandamos o áudio das pregações. Toda semana. Para quantas pessoas você envia? Para quantas pessoas você repassa? Ah, mas ela vai me bloquear. Que te bloqueie! Elas bloquearam a Cristo. Elas utilizaram com Cristo a cultura do cancelamento. Essa cultura do cancelamento, que acontece nas mídias sociais, no trabalho, na escola, tal, aconteceu com Cristo. Quando Cristo ressuscitou, sabe que falaram para os discípulos, para os soldados? Digam que roubaram o corpo dele. Não confirmem que ele ressuscitou. Cancelaram, tentaram cancelar a Cristo. Quando Pedro e João foram presos, e eles foram soltos, fala assim, olha, vocês podem ter uma vida bonita o quanto vocês quiserem. Vocês podem fazer o milagre que vocês quiserem, mas não falem o nome de Cristo. Irmãos, olha isso. Pedro e João, eles não foram proibidos de ter uma vida bonita, uma vida honesta, de ir no templo. Eles não foram impedidos de continuar fazendo milagres. Mas eles foram proibidos de quê? Anunciar o nome de Cristo. E daí eles falaram assim, a nós importa mais obedecermos a Deus do que aos homens. Então, às vezes, nós negligenciamos coisas tão simples de fazer. Tão simples. O que é você criar aí uma lista de transmissão e na hora que você recebe o áudio das mensagens, você repassar para as pessoas? Quantos minutos você vai perder? E muitas vezes nós não fazemos isso. Por que nós não fazemos? Porque pode ser que a gente acha que Deus vai salvar mesmo sem a pregação. A gente pode não fazer isso porque a gente tem vergonha, nós somos tímidos, nós não queremos que as pessoas pensem que a gente é chato. Testemunha de Jeová não tem vergonha de mandar aquelas mensagens lá. Eles não têm vergonha. Ter compromisso com a igreja. Irmãos, quando eu estava fazendo isso, eu comecei a pensar. Lembrando lá de Malaquias capítulo 1 também. Fala sobre isso. Se o nosso compromisso no trabalho, nós lidássemos com o nosso compromisso no trabalho, a gente lidasse da mesma forma com o compromisso que a gente tem com a igreja de Cristo, nós estaríamos empregados, nós teríamos trabalho. Se a gente lidasse com a nossa família, da mesma forma que a gente lida com a igreja, a gente teria família ainda? Se a gente lidasse com o nosso marido ou com a nossa mulher, do jeito que a gente lida com a igreja, a gente teria marido ou teria mulher ainda? É uma pergunta retórica. E não é só para vocês, é para mim também, é para nós. Então, essa é a parte que nós podemos fazer. Convidar pessoas para ouvirem a pregação do Evangelho. Então, de novo, há um mistério nisso aqui. Há um mistério nesse momento.
O Espírito Santo atua de uma forma sobrenatural quando a igreja está reunida. Hoje de manhã eu estava lendo 1 Coríntios capítulo 11, que fala lá da ceia. Um pouco antes, está falando lá a respeito do uso do véu na igreja. E Paulo lá declara que quando a igreja está reunida, há anjos no meio da igreja. Há anjos. Então, enquanto nós estamos aqui, há anjos aqui. A Bíblia fala isso. Então, nós precisamos. E às vezes isso dá trabalho, irmãos, nós convidarmos. Porque às vezes as pessoas recebem mal. Às vezes elas falam que elas não têm condições de vir, que elas estão sem carro e tal. E daí a gente precisa oferecer carona. Daí para a gente oferecer carona, a gente tem que ficar pronto meia hora ou 1 hora antes. E mesmo para vir, né? Nós precisamos ter disciplina. Está vendo essas 2 imagens? A imagem de cima, da esquerda aí, é uma execução de um cristão que está na internet. O homem está com uma espada levantada, e se você for ver a espada já tem algumas manchas de sangue. E embaixo tem as pessoas levantando a mão. Qual imagem representa o confessar a Cristo com sinceridade de coração? Aqueles que confessam a Cristo, mesmo que eles estejam dispostos a morrer ao fio da espada? Porque, irmãos, olha, vamos lembrar o contexto de que foi escrito o livro de Romanos. Paulo estava escrevendo para quem? Para a igreja de Roma. A sede do Império Romano, em que César, o imperador, ele era considerado um deus. E as tropas romanas, onde elas iam, elas levavam o busto de César. E onde eles iam passando, as pessoas iam gritando: Ave César! Ave César! César é o Senhor! César é o Senhor! E daí quando chegava diante de um cristão, ele confessava Cristo. Como ele confessava Cristo? Cristo é o Senhor. O que significava isso? Arena, ser comido pelas feras, ser empalado e ser passado piche, e a pessoa servir de iluminação para iluminar os jardins de Roma e as estradas de Roma. Então, a pessoa confessava a Cristo, mesmo que isso significava a sua morte. Então, isso é que significa: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Daí os homens pegaram esse texto, dentro desse contexto, e estão ensinando aí que confessar a Cristo é levantar a mão e ir na frente, no lugar onde vai ser aplaudido por todo mundo e abraçado por todo mundo. Isso é confessar a Cristo? Não. Nós confessarmos a Cristo em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, mesmo que isso custe a nossa vida. Nós estamos vivendo um momento tão difícil no nosso país que nós não sabemos o que vai acontecer o ano que vem. Nós ouvimos algumas coisas na internet, algumas entrevistas, algumas pessoas falando, e o ódio é tão grande que a vontade deles é de fecharem as igrejas. Então nós não sabemos. Nós oramos, conforme Paulo está escrevendo ali para Timóteo, para que nós tenhamos vidas pacatas e em paz. Nós oramos por isso. Mas nós estamos livres disso acontecer? De forma nenhuma.
De forma nenhuma. E será que quando isso acontecer, nós confessaremos a Cristo? Nós confessaremos a Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos.